raposinhas, como vocês estão? Espero que muito bem. No vídeo de hoje eu vim indicar 1 zilhão de livros para adolescentes e talvez até criança, dependendo ali da idade e do desenvolvimento cognitivo. E tem muita coisa. Para quem não tem paciência de assistir vídeo longo, durante a semana eu vou fazer compilados lá pro short com 5 ou 3 livros, que eu sei que muitos de vocês não têm paciência, né? Jovens hoje em dia não tem um pingo de paciência pra assistir vídeo longo, mas aqui eu consigo falar mais de cada um dos livros e não ser tão genérica neles. Então, bora pro vídeo. Eu vou começar com os mangás, só que é o seguinte, eu vou indicar alguns mangás aqui fugindo de Naruto, porque eu acho que todo adolescente conhece Naruto, mas caindo no mesmo, eu vou indicar One Piece. Sim, tá? Pra quem não sabe, One Piece também tem um mangá. Eu digo isso porque sim, gente, tem pessoas que não conhecem mangá, tem adolescentes que não conhecem mangá, conhecem só o anime. Então, eu recomendo, eu tenho a versão que é 3 volumes em 1, mas também tem a versão que é um único volume, então é uma indicação bem bacana pra quem gosta. Vou indicar um que talvez vão chover gente criticando, que é Nanatsu no Taizai, né, os 7 Pecados Capitais. Eu particularmente amo de paixão esse anime e tô colecionando agora o mangá e curto bastante. Eu já li um pouco do mangá online e agora eu estou colecionando, é muito bom. Eu gosto em particular, problema de quem não gosta, não tem bom gosto para animes. Um outro que é um shounen ainda, né, que ainda cai aí no shounen, é Fairy Tail. Eu não li e nem assisti Fairy Tail inteiro. Eu acho que eu assisti a primeira temporada quase toda de Fairy Tail e tô lendo o mangá. E eu indico, porque é muito bacana, é um shounen bem legal. Eu só não entendo porque um dos personagens não consegue ficar de roupa. Mas tá sendo bem legal. Eu amo as interações do rap, então tá sendo bem bacana acompanhar eles. E eu indico aí pros adolescentes e jovens. Agora a gente vai mais pra um campo que talvez os meninos não gostem tanto, mas se lerem, podem gostar. Eu vou começar, claro, óbvio, panfletando um que eu sempre falo, que é A Casa do Sol. É maravilhoso, a história é muito gostosinha de ler. E a classificação dele tá aqui que é pra 10 anos, mais 10. Então, assim, as crianças de 10 anos podem ler tranquilamente. E eu gosto muito, assim, trata de temas muito importantes, mas de uma forma que não é tão pesada igual costuma ser em alguns mangás e animes, então é muito bom. Vou panfletar também esse daqui, que é Um Sinal de Afeto. É muito bom, tem representatividade, é um romance muito gostoso de ler. A gente vai acompanhar a Yuki, né? Ela é literalmente a personagem principal e ela não ouve. E é muito bacana ver como ela vê o mundo, né? Sem ouvir, é muito, muito bom. E eu indico muito pra quem quer algo com representatividade. Vamos pra um que eu vou mostrar 2 ao mesmo tempo, porque é no mesmo, só que em tempos diferentes, que é Cardcaptor Sakura. A gente começa com esse daqui, ó, que é essa versão aqui, que é... O meu é nessa edição, mas essa daqui é o Cardcaptor Sakura normal. Porque é normal, vou mostrar o outro pra vocês vão entender. E aí depois tem o Cardcaptor Sakura, aqui embaixo é o Clean Card Arc, que é um novo arco do Cardcaptor Sakura, tá? É uma outra edição, inclusive essa edição aqui, tô ralando pra conseguir ela, mas é muito bom, leiam porque é muito bom. E por último de mangá, creio eu que seja, eu vou indicar Kami-sama. Kami-sama Kiss é muito bom. Em português, infelizmente, vocês só vão achar na Shopee, porque eu não sei o que tem nas editoras brasileiras que eles não querem trazer, nunca trouxeram. E Cardcaptor não. Kami-sama Kiss é bem antigo, então minhas esperanças de que eles vão trazer
já se esgotaram, então eu decidi colecionar pela Shopee. Eu sei que não é certo, que não é legal, que é quase como piratear, mas, gente, eu não sei ler inglês e nem japonês. Eu não vou comprar algo que eu não vou ler, apesar de que eu até comecei a colecionar. Colecionar não, eu tenho 2 livros em inglês e por experiência própria eu não vou ler, ou eu tô tentando até hoje e não consigo. Então, eu não vou comprar um mangá, porque mangá é caríssimo, em outra língua que eu não vou ler. Talvez em japonês, um ou outro que eu ache a capa bonita. Agora a gente vai pra parte dos livros em si. Eu vou começar com um clássico também, que é Percy Jackson. Sim, esse daqui é Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios. É o primeiro volume, acho que é o clássico do clássico, é o primeiro dos primeiros, se eu não me engano, né? Porque acho que são vários núcleos ali dentro de Percy Jackson, né? Não tenho certeza, eu não entendo muito do mundo de Percy Jackson, porque eu ainda não comecei a ler, mas eu sei que esse é o volume 1. Agora a gente vai pro Rei Goblin, só que esse daqui tem um porém. Nossa, gente, a luz tá estourando na minha cara. Mas fazer o quê? Por quê? Porque ele é um livro onde tem ali uma disputa política da família principal ali, pra ele assumir, ele tem que assumir o trono como o imperador. E ele é um filho bastardo que nem mora lá no reino, nem sabe como ser um imperador, ele não foi treinado pra isso. E vai ter que lidar com aquilo, lidar com conspiração, lidar com pessoas que querem tomar aquele lugar. Então eu diria que talvez a partir de uns 14 anos pra ler esse livro, ou até 13 anos, assim, flui legal. Acho que antes disso não é muito bacana, mas vocês sabem o que andam lendo, né? E os pais também aí vão dando uma visão ali do que tá acontecendo. Depois a gente vai pra Oníria, que é uma duologia de 2 livros. E nós temos o primeiro livro, que é este daqui, Oníria. E temos esse daqui, que é o segundo livro, só que é uma duologia. Eu vi algumas pessoas falando que tinha outro, mas eu não achei. Eu procurei essa internet inteira e não achei, que é O Fugitivo de Osagora. Muito bom, gente. Tá dizendo que é muito bom, eu não li, mas é muito bom pelo que eu vejo os outros falando. E tanto que eu até comprei, né? Comprei os 2. Eu acho que ele cai muito naqueles filmes da Sessão da Tarde que passavam muito antes de investigação e Reino Mágico. Aqui a gente vai ter um Reino Mágico que a criança entra nele quando dorme, se eu não me engano. Ele dorme e entra em um mundo mágico onde ele tem que desvendar coisas. Muito bacana, muito bacana. Depois nós temos o Desafio dos Deuses, dos Semideuses, na verdade. Esse aqui é bem legal, cai muito lá junto com o Percy Jackson. Vai ser basicamente uma disputa entre vários filhos dos deuses e eles vão competir, basicamente isso. Então é um livro que tem bastante ação, tem bastante movimentação, tem mitologia, então é muito legal pra quem curte mitologia, pra quem curte essa pegada aí de Ragnarok. Eu acho que quando eu penso nesse livro, eu penso muito em Ragnarok, naquele anime de Ragnarok. Eu não assisti, mas o meu noivo assistiu e eu peguei algumas partes. Então, meio que eu penso muito nisso, sabe? Só que com os filhos dos deuses, sabe? Tipo ali uma versão Percy Jackson mais competição do que só sobrevivência. Vem mais ou menos isso na minha cabeça quando eu penso nesse livro. Deixa eu ver. Nós vamos pra esse daqui. Esse aqui é o segundo volume, né? Que é legendário, mas o primeiro é Caraval. É muito bom. É uma fantasia com romance. Tem romance, mas não é aquele romance muito o tempo inteiro, sabe? Aqui o foco não é só o romance. O foco que a gente tem aqui é em um mundo mágico com cartas. Pensa num circo, numa cidade que é transformada em circo e você e a sua irmã têm que sobreviver até o final de uma noite nesse circo, sabe? Só que na verdade não é uma noite, são várias.
tem charada, tem investigação, tem procura, temos personagens fortíssimos em questão de dedução lógica. É uma trilogia, né? São 3 livros, esse aqui é o segundo. Eu não terminei o primeiro, tô há muito tempo pra terminar, porque eu ainda não tinha comprado o segundo livro. E agora eu comprei. Então, assim, a gente acompanha essas 2 irmãs e vai tendo entrada de outros personagens. Tem camadas no livro. Pra uma, a história os jogos, tudo que acontece é mera diversão, é mera ficção. Pra outra, como se aquilo fosse a pura realidade, de verdade, realmente aconteceu. Então é muito legal acompanhar. Tanto menino quanto menina vai amar acompanhar, porque não foca só em um romance, foca em um mundo que eu nunca vi. Nós temos cartas, nós temos um sistema mágico muito gostoso e muito complexo. Então eu acho que é algo que vai sim prender quem começar a ler, porque é muito, muito bom. Vocês deveriam dar uma chance. Depois a gente vai pra um que eu li quando eu era bem adolescentezinha, que é A Seleção, da Kiera Cass. Eu vejo muita gente criticando esse livro, mas eu acho que pra adolescentes que estão começando a ler, ele é sensacional, gente. Eu amo esse livro dela, eu amo todos os livros dessa coleção, menos o da filha deles. Ah, é horrível. E perfeito, é um mundo bem gostoso de ler, é uma distopia, dividido por castas e por questões financeiras. Quanto mais baixo for a sua casta, menos dinheiro você tem. A gente tem a casta, vamos dizer, imperial, que é a do príncipe, né? E ele vai se casar, então ele monta uma seleção com muitas garotas e ela é mandada, mas ela não quer ir. Ela não gosta do príncipe, mas ela não conhece ele. Então tem muita coisa legal. É muito bom para adolescentes. Agora, eu vou indicar uns que eu não li, mas que eu conheço por altas histórias. Então, eu posso dizer para vocês e posso indicar. Eu vou começar com os de leitura fácil, porque tem uma aqui que a leitura não é fácil, mas é para adolescente e para crianças. Só que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão tão defasados no mundo da leitura que o que era para ser uma simples leitura para eles se torna algo maçante, cansativo e que eles não conseguem ler, ou porque não entendem ou porque acham muito cansativo. Vamos começar com Júlio Verne, com Viagem ao Centro da Terra? Eu sou apaixonada em Viagem ao Centro da Terra. Eu nunca li o livro especificamente, eu já vi o filme e eu decidi comprar essa versão para começar a coleção do Júlio Verne. E eu vou ler porque eu gosto muito de Júlio Verne, então eu vou indicar para vocês. Agora a gente vem para um clássico que eu acho muito clássico, que é As Aventuras de Robin Hood. Acho que todo adolescente já deve ter ouvido falar, mesmo que você não leu, não assistiu, você já ouviu falar em Robin Hood. E esse daqui é grandão porque ele é a versão mini, tá? E também tem, acho que, quase todas as aventuras dele. Agora eu vou pra um que eu sou completamente fascinada na coleção inteira. E que é o que eu acho que vai ser o que vocês mais vão ter dificuldade para ler, porque o senso de foco e interpretação da maior parte dos adolescentes tá horrível. Isso por culpa das inteligências artificial, da falta de incentivo na leitura e do quanto eles estão facilitando muito os livros para os jovens lerem e para as crianças também. Tem livro que eu pego para criança de 10 anos que eu olho e falo, cara, isso é livro pra tá ensinando uma criança de 5 anos a ler e não pra uma criança de 10 anos tá lendo. E eu tô falando de O Hobbit, do Tolkien. Muita gente vai discordar de mim, muita gente vai falar, ai, é um livro chato, é um livro denso, não é um livro pra criança e adolescente. Ele é um livro pra criança e pra adolescente. Todos os livros da saga Hobbit e O Senhor dos Anéis foram escritos para crianças, porque o Tolkien, ele escreveu os livros dele em 1900 e sei lá bolinhas para os filhos dele. Ele contava as histórias para os filhos e aí ele decidiu escrever o livro
para os filhos dele, então eram crianças na época. Então, sim, isso daqui é uma leitura infantil, é uma leitura ali para jovens, só que os nossos jovens não estão conseguindo fazer uma leitura dessa. E quando você para olhar isso, é problemático. É muito problemático, porque ele não é um livro difícil. Ele é um livro muito descritivo. O Tolkien é muito descritivo, eu não vou mentir, mas isso aqui não deveria ser um teste de paciência, sabe? As pessoas não deveriam reclamar de um livro que é muito descritivo, porque uma história é para ser descritiva. E eu vejo que a maior reclamação é essa. O livro não anda. Os fatos não acontecem. Estamos tão acostumados com livros rápidos, passageiros e sem fundamento, que quando a gente acha algo com substância, a gente acha que ele é muito difícil, a gente acha que é muito descritivo, é muito denso. E para muitos isso pode não ser preocupante, mas se você para pensar que no final do ensino médio, você, o seu filho, no caso, né, vai ter que enfrentar uma prova de Enem, onde quase todas as questões são interpretativas, com um vocabulário difícil, porque não é fácil, e vai ter que fazer uma redação com um vocabulário que também não é muito fácil. Você começa a ver o tamanho da defasagem que tá a educação e a leitura no Brasil. A gente sabe que a leitura se tornou algo superestimado em alguns momentos, principalmente quando a leitura se tornou o hobby dos ricos, vamos dizer assim, quando a leitura agora se tornou uma performance. Muitas pessoas não leem, só compram por ter e não pelo prazer de ler aquilo, de entender aquilo. Muitas pessoas estão lendo e não estão conseguindo entender o que elas estão lendo. E isso é um problema muito grande, porque quando a educação no país cai, muita coisa piora. Os índices de leitura no Brasil é ridículo, gente, é ridículo. E é muito baixo. Da década de 80 e 90 pra cá, a quantidade de leitores que foram diminuindo é maçante. E olha que no Brasil é considerado leitor uma pessoa que leu um capítulo, 3 páginas em 3 meses. E nem isso a gente tá tendo. Então eu acho que sim, a gente tem que pegar muito com os jovens e com as crianças para lerem livros assim, densos. É isso que eu falo quando tem que saber mediar, por exemplo, um livro de distopia super simples de se ler, com algo mais rebuscado, que não deveria ser rebuscado. Isso não deveria ser rebuscado. Eu vou dar outro exemplo. Persuasão, que é um romance de época, ele não deveria ser rebuscado. Orgulho e Preconceito, que também é um romance, também não deveria ser uma leitura rebuscada. Eu vi gente reclamando de Anne de Green Gables, que é um livro infantil, né? Anne de Green Gables todo mundo conhece pela série, né? Mas tem os livros e ele é infantil, ele é um livro infantil. E eu vi muita gente reclamando porque ele é muito descritivo. Livros são descritivos. Lamento dizer isso. Existe aqueles menos, que são aqueles... É igual aqueles vídeos na rede social curtinha, que te dão aquela adrenalina, aquela sensação de, meu Deus, missão cumprida, mas no final você não absorveu nada do livro, porque o livro não tem densidade para aquilo. Não tô dizendo que você não pode ler um livro assim, claro que pode, eu mesma adoro. Entro aí no Kindle, no Wattpad, no Spirit, leio um monte de livros sem muita substância, mas é importante saber dosar uma boa leitura, uma leitura que vai te agregar alguma coisa, com uma leitura só por diversão. É importante saber mediar as duas situações, para que a gente não caia naquele de eu leio muito, mas eu não aprendo nada. Eu leio muito, mas o meu vocabulário é totalmente limitado. Aí você não tá evoluindo em nada. Leitura não é só para evoluir, é para diversão, mas também é para adquirir conhecimento.
continuando, eu vou indicar Estilhaça-me, que é uma saga de distopia bem tranquila aí no quesito linguagem. É bem bacana de se ler. Cai aí na faixa dos 14 anos pra mim, porque também tem muitas intercorrências ali no meio, muita coisinha em que seria legal evitar com as crianças. Depois tem um que eu acho que toda criança deveria ler, que é O Gênio do Crime. Gente, eu li isso daqui, eu era uma adolescente e eu amei. Eu fiquei fascinada, eu devorei o livro muito rápido, eu li pra escola. Eu acho que eu tava no ensino fundamental 2, no 9º ano, quando eu li. E eu fiquei completamente apaixonada no livro, porque eu gostei muito. Ele é um suspensezinho, ele bem gostosinho pra crianças. Eu acho que até dependendo do adolescente vai gostar também. E eu super recomendo. Eu vou ir agora pra 3, que eu vou mostrar juntos, que é A Doceria Mágica da Rua do Anoitecer. Eita, que eu derrubei alguma coisa. Os Gatos do Café da Lua Cheia e esse daqui, que é Bem-vindos à Livraria Nandong. Eles são livros que talvez sejam legal jovens lerem, adolescentes. São livros de ficção de cura, são livros super tranquilos, não acontece coisas extremamente pesadas no livro. É mais um livro para reflexão mesmo, sobre as coisas da vida. E é muito bom para adolescente, para jovem, ele na fase dos 16, 17 anos, ler que acha que, ai meu Deus, a minha vida tá acabando, e não sei o que. A crise da fase ali dos 17 pros 18, maravilhoso. Pra crise dos 20 também funciona, viu? Eu li eles na crise dos 20 e foi a melhor coisa que eu fiz. Esse daqui eu vou indicar pra vocês, ele é até nacional, que é O Abismo de Celina. Quando eu li esse livro, eu odiei. Eu odiei com todo o meu coração, porque não foi um final esperado. E isso me deixou fora do prumo. Isso me deixou em um sentimento de, meu Deus, mas por quê? Por que ser tão cruel? Só que depois de um tempo que eu li e eu reli de novo, eu consegui entender plenamente qual era a intenção do livro. Não é pra ser um livro bonito, não é pra ser um romance fofinho, uma romantasia maravilhosa, é pra te mostrar a verdade. Aqui a gente vai acompanhar a Celina e um grupo de pessoas que acabaram morrendo e eles encontram a morte. E em muitos livros, a morte é endeusada, né? Em livros de fantasia e de romantasia, a morte ela é endeusada, é posta como um ser lindo, maravilhoso e bonzinho. Aqui a gente conhece a outra versão da morte. A gente conhece uma versão fria, manipuladora, possessiva e que tira da personagem principal coisas importantes pra ela. Ele manipula pra ter aquilo que ele quer. E no final do livro tem uma reviravolta muito grande. Então eu acho que sim, jovens deveriam ler ele. E não só ler livros onde a morte é um cara maravilhoso, musculoso e super bondoso. Porque na verdade não é assim. A morte ela é um ladrão. Ela rouba tudo aquilo que a gente tem. Ela rouba nosso tempo, nossa vida, nossos sonhos, projetos. E é justamente o que conta aqui. Eu amei ler depois que eu entendi ele. Talvez aconteça com você a mesma coisa que aconteceu comigo. Você odeia sair da zona de conforto, que foi basicamente o que aconteceu comigo. Porque a escrita é muito boa, a história é muito boa, mas eu acho que o baque de ter saído da minha zona de conforto foi o que me fez odiar inicialmente e hoje me faz amar o livro. Então eu acho que é aquele, né? Dê tempo ao tempo. E por último, mais ou menos importante, A Bela e a Fera. Sim, leiam A Bela e a Fera. É um livro lindo. Não é só um livro infantil. Ele é um livro que mostra pra gente que até o pior dos monstros pode ter salvação. Mas não se iluda, tá bom? Às vezes tem situações que a gente tem sim que sair fora e parar de quebrar a cara. Mas eu gosto da Bela e a Fera. E essa versão aqui tem tanto a versão original da autora quanto a versão clássica. E é a versão da Zahar. Eu achei bem legal.
De todas as histórias da Disney, a minha história favorita é A Bela e a Fera. Não é à toa que eu sou fascinada por livros, mas é uma história que eu acho linda. É uma história onde tem personagens que são taxados de louco, mas eles não são loucos. Eles são eles mesmos. Eles são personagens com visão de futuro, visão ampliada, enquanto os outros estão lá naquela visão limitada de vida. Tem um livro que ele é muito bom, que se chama O Alienista. Ele é um livro maravilhoso. Eu adoro ler ele, porque as pessoas são taxadas de loucas por serem diferentes e no final quem tá louco é o psiquiatra. Gente, é muito bom, é clássico, mas pensa num livro que te deixa desconfortável o tempo inteiro por todo mundo ser taxado de louco, menos o que é louco. Um livro sensacional, depois eu trago ele pra vocês. Ele tá guardadinho ali em algum canto. Eu tenho a edição de bolso, que era até a edição maior. Mas foi esse o vídeo. Foi demorado? Foi. Mas vocês têm que aprender a reassistir vídeos que demorem, gente. A vida não é um vídeo de 30 segundos que você pula quando não gosta. E eu gosto de falar, então vocês que me aturem. Tchauzinho e até o próximo vídeo.